Olá, minha gente, professor Nelson Sartori, nosso curso de língua portuguesa. Vou trabalhar agora com vocês pronome demonstrativo. Bastante atenção, muito cobrado por questões de coesão dentro de questões de interpretação de texto. Vamos acompanhar aqui essa brincadeira. Então, acompanhe comigo aqui, olhe o quadro. Pessoal, pronome demonstrativo são, antes de mais nada, indicadores, tá? Eles indicam a posição dos seres, das coisas, no espaço, no tempo e no texto, tá? Sempre em relação às pessoas que estão falando, nós veremos isso. Vejam só, os nossos pronomes são este, esse, aquele, mesmo, outro, o tal e o próprio. Nós vamos usar nesse momento esses três de cima aqui, ó. Por que os três de cima especificamente? Primeiro identificamos que todos são pronomes demonstrativos. Aí nós vamos ver o uso em cima das relações aqui estabelecidas. Os demais são sempre cobrados em concordância. Então nós vamos deixar para o momento certo de trabalhá-los. Agora nós os vemos, vamos trabalhar com os de cima. Vamos lá. Pessoal, eu posso fazer formas combinadas com as preposições de mais o este, eu tenho deste. Se eu tiver aqui o em mais o este, eu tenho o quê? O neste. E se eu tiver o a, eu vou utilizá-lo com o pronome aquele, fazendo indicação de crase que nós veremos depois. Então, existe a contração dos pronomes, que é quando nós veremos também eles ligados, né? Olha só. Deste, desta, neste, nesta, àquele, àquela. Primeira relação, vamos trabalhar a relação espacial. Como é que funciona a relação espacial? A relação espacial funciona de uma maneira bem visual. Então vamos entender. Sempre o referencial é o falante. Então eu sou o falante, você que aí está me ouvindo é a pessoa com quem eu falo, e aqui sentado ao nosso lado, essa entidade inexistente, tá? O José. Então nós vamos dizer o seguinte, eu, você e o José. Cada um de nós com uma caneta na mão. Eu digo assim, olha só, esta caneta é minha, essa caneta é sua e aquela caneta é do José. Qual é a referência que eu fiz? Sempre quando está perto de mim é este, sempre quando está perto de você é esse, e sempre que estiver longe de nós é aquele. Por isso, o este está sempre aqui, o esse está sempre aí. E o aquele está sempre lá. Vamos ver isso daí no nosso quadro? Olha só. Então, veja bem. Pegue esta caneta que está, olha só, aí, diante de... Aí não, né? Que está aqui, né? Aí é outro. Que está aqui diante de mim. Percebeu que ela está perto de quem fala? Sempre é o aqui, ó. É este aqui, deixa eu me corrigir, esse aí e aquele lá. Use sempre os advérbios para poder identificar essa relação mais prática, tá certo? Sempre é importante porque ele sempre mostra para a gente com mais facilidade onde as coisas estão. Então pegue esta caneta que está aqui diante de mim, tá? Esta... porque está perto de quem fala. Depois, perto da pessoa com quem se fala. Pegue essa caneta que está agora sim aí diante de ti. Então veja que é perto da pessoa com quem se fala. É essa aí. E, por último, longe de nós, é o aquela. Pegue aquela caneta que está lá diante dele. Então nós estamos falando dessa relação de proximidade. Então, lembre-se sempre disso. Esta aqui, essa aí e aquela lá.
Quando nós falamos de tempo, agora é a segunda relação, que é a relação temporal, eu continuo referencial, só que no meu tempo. Sempre o momento presente de quem fala é este, tá bom? Este. Agora só eu sou o referencial, porque é o meu tempo. Então, este é o presente. Quando eu quiser falar sobre futuro e sobre passado, eu uso esse, tá? Esse e esse. E quando o meu passado for distante, eu uso aquele. Por quê? Pessoal, o futuro é uma especulação. O presente eu estou vivendo. Mas o passado já passou, eu posso dimensioná-lo. Então eu sempre estabeleço um passado próximo e um passado distante. O aquele sempre vai representar o passado distante. Então vamos ver agora, no nosso quadro, as relações temporais. Veja só. É o próximo quadro. Relação temporal. Então, já que eu estou falando de tempo, eu quero que você perceba que o presente sempre é hoje, não é? Que o futuro é amanhã. Que o passado próximo foi ontem. E o passado distante, vamos dizer que foi anteontem. Que foi anteontem. Então nós temos aqui também relações agora adverbiais de tempo para poder facilitar. Tá bom? O que eu quero que você perceba? Que o este sempre fará representação do presente do falante. Olha só, neste ano haverá muitos debates no Brasil. Então vamos estabelecer quais são os anos? Vamos dizer que nós estamos em 2017, tá? Vamos dizer que o futuro é 2018, passado 2016 e um passado distante 2010. Não importa o ano que nós estamos de verdade, eu estou estabelecendo para vocês, tá, uma relação de tempo. Eu estou supondo apenas que eu estou em 2017. Eu determinei essa data, tá bom? Então imagine, é o meu presente, ó, neste ano haverá muitos debates. Pessoal, importa o verbo dentro desse contexto? Não, eu poderia dizer neste ano houve, ou neste ano há muitos debates no país. Porque o tempo não importa, porque como eu estou, vamos imaginar, no meio do ano, vamos colocar essa base, eu tenho a primeira parte do ano e tenho a segunda parte. Então eu tenho o meu futuro, tenho o meu passado e o meu presente. Então não é o verbo que determina. Quem determina o presente é o pronome este. Já não acontece com o esse, porque o esse, ele estabelece duas relações. A do futuro e a do passado próximo. Aí sim o meu verbo vai ter significado. Vejam por quê. Nesse ano haverá muitos debates. Vejam que o meu verbo está no futuro. Por isso é que eu digo que isso é futuro. Mesma coisa, nesse ano houve muitos debates no país. Então perceba aqui também como é o meu passado. Então é isso que determina. É o verbo. Como é que eu diferencio o emprego no esse para o futuro passado? Pelo verbo. O meu verbo aqui no futuro e esse daqui no pretérito ou passado, como preferir. E, obviamente, o naquele sempre estabelecendo um passado distante. Por isso, o verbo sempre indicará o passado. Essa é uma relação importante de a gente compreender dentro desses funcionamentos, tá? A última relação, e essa é bem textual, por isso que ela é chamada de relação textual, ela tem a ver com os elementos citados no texto. Veja só aqui. Quando eu determino, vou usar o marca-texto agora, para a gente poder ver. Eu digo, o advogado, a vítima e o réu foram apresentados assim. Este é Nicolau, esse é Roberto, aquele é Nicodemos. Pessoal, quem é cada um deles? Vejam, sempre o mais próximo é o este. Depois, o mais distante é o aquele. Sempre assim. O mais próximo é o este, o mais distante é o aquele. Havendo, no nosso caso aí,
Um terceiro elemento que fique no meio, eu o chamo de esse. Mais comum que aconteça é sempre você ter apenas 2 elementos. E você trabalha este e trabalha aquele, como é o caso do que vem aqui embaixo. Olha só novamente, tá? O que nós temos aqui? Mais uma vez, o advogado e o réu foram apresentados assim. Este é Nicolau e aquele é Nicodemos. Então, essa é a forma mais comum. E se houver 4, pessoal, havendo 4, eu não tenho mais referência para poder trabalhar. Havendo 4, eu tenho que usar uma sequência numérica, em que eu digo que este é o primeiro, este é o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Ou eu uso respectivamente o nome deles para apresentar, ou eu digo, o primeiro é Nicolau, o segundo é Roberto e o terceiro é Nicodemos. É uma das maneiras de se trabalhar esse tipo de estrutura. Vamos fixar isso daqui fazendo esse exercício aqui agora. Vejam, eu tenho que dizer este ou aquele, usando o pronome demonstrativo apropriado, se necessário, colocar a preposição. Então vejam como é que eu faço. O carro que está aqui ao meu lado, o pessoal não está aqui? Então é este carro que está aqui ao meu lado é o mais veloz. Depois, por que você anda sempre com crianças grudadas em você? Se elas estão grudadas em você, são crianças grudadas aí. Então, sempre com essas crianças grudadas aí em você. Depois, nasci em meio à Segunda Guerra Mundial. Opa, minha gente, faz bastante tempo. E geralmente, Segunda Guerra Mundial, a gente escreve em maiúsculo, tá? É distante? É. Então, naquela época, ficou feio o meu naquela. Naquela época, não havia paz no mundo. Então, eu estou falando sobre um tempo passado. Toda vez que eu falo aquela, eu estou indicando o passado distante. Ó, 2 elementos. Zico e Sócrates eram grandes jogadores. De quem que eu vou falar primeiro? Do Sócrates. Então, eu digo que este tinha um toque de bola refinado e elegante. E agora, de quem eu falo? Do Zico. Aquele era o maior batedor de faltas que eu já vi atuar no Flamengo. Então, este e aquele determinado. Muito cobrado isso daqui, ó. Por favor, traga-me cobertor que está aí. Opa, ele não está aí? Então é esse, veja. É a indicação. Por favor, levante pacotes aqui. Se eles estão aqui, estão perto de mim, então são estes pacotes aqui, tá? Falou assim, é a funcionalidade da estrutura que nos interessa. Vamos ver como a Sesgran Rio cobra esse tipo de estrutura pra gente? Vamos lá. No dia seguinte, os jornais diriam que foram mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. O pronome destacado vai mostrar o quê? Torna ambíguo o termo? Não, né, minha gente? Ele deixa bem claro que é o quê? A marca da temporalidade. Por quê? No dia seguinte, os jornais diriam que fora o dia mais quente deste verão. É o verão do ano que eles estão vivendo. Tá certo? Afastar o leitor da narração, uma bobagem. Descentraliza o foco e introduz caráter irônico. O pronome, nesse caso, tem a função de determinar o tempo presente. Vamos ver o último da Quadrix? Ele diz o seguinte para a gente aqui nessa estrutura. Isso deve ajudar de alguma forma. Ele diz o seguinte, o pronome demonstrativo isso estabelece uma referência anafórica prejudicando a coesão. Veja só, se ele faz anáfora, ele sempre vai buscar atrás, tá? Mas por que prejudicando? Não, ele indica. O pronome relativo isso deveria ser substituído por isto para melhorar a coesão. Não melhoraria em nada. Por quê? Quando eu tenho um termo só,
que eu falo sobre um apenas, eu dou preferência para o isso. Posso usar o isto, mas não deveria não. Isso daqui não é obrigatório. O pronome demonstrativo isso foi utilizado adequadamente como anafórico. Perfeito. Foi, ele está retomando alguma coisa. Anáfora sempre é assim, ó. Anáfora. Retoma. Se ele diz catáfora, ele está apresentando. Quem faz isso é sempre o isto. Tá bom? A palavra alguma classifica-se morfologicamente como substantivo, tanto que aparece precedido do artigo de... Não, isso daqui realmente é uma aberração, né? A forma verbal deve poderia ser substituída por necessita sem qualquer alteração do sentido. Veja, o que aconteceria se eu pegasse aqui, ó, e desse isso necessita de ajudar, tá? Necessita ajudar de alguma maneira. Quem necessita de, ficaria necessita de ajudar. Então ficaria errado também. Alternativa correta, alternativa C. Ele aí promoveu, na verdade, a mistura de várias questões, porque é assim que acontece na prova. Ele não necessariamente põe um único termo para poder estabelecer, ele mistura questões. Foi assim que nós vimos o emprego do pronome disso nessa questão. Até mais. Falamos mais sobre o pronome nosso.